Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo. É isso aí, bem-vindo de volta, todos vocês. Hoje nós temos um tema maravilhoso, né? Mas antes nós vamos ter a dica de prosperidade. Mas antes da dica de prosperidade, a minha esposa fez aniversário dia 15 de junho, terça-feira passada. E então ela gostaria de dar uma saudação a todos vocês que estão aí do outro lado. Vamos recebê-la aqui. No tengo de verme. Aí. Olá, abençoados! Melhor domingo! Estava com saudades de todos vocês. Um prazer estar com vocês aqui de novo, assim que me vejam a carita. Eu decidi sair hoje a saludar vocês porque já tinha um tempinho que não os veia, né? Mas foi em especial por isso é meu aniversário. Eu fiz aniversário na terça-feira, dia 15. E eu me surpreendi muito porque recebi muitas mensagens de aniversário de vocês. E eu queria vir aqui para agradecer vocês por o carinho, pelo carinho. E para dizer para vocês que vocês estão no meu coração, todos, todinhos. Inclusive aqueles que eu não conheço pessoalmente. Eu, como se diz? Quero muito no amor dessa palavra, entendeu? Queria falar para vocês que também estou com muita saudade de vocês, mas que a gente está, mesmo que esteja distante fisicamente, a gente está unido pela palavra. E isso não acaba, não vai embora. Então a gente se ama porque é a família da fé e não está junto, mas está. Não está fisicamente, mas está no espírito. Então queria falar isso para vocês. Queria agradecer pelo carinho, pelas mensagens, por tudo. E queria agradecer também pela audiência. A gente curte muito quando conecta el domingo de manhã e estão todos vocês conectados, porque a gente faz isto pela palavra e por vocês, para que vocês tenham como escutar a palavra, para que vocês tenham como congregar, tenham como congregar. E porque sem a palavra a gente não passaria por isso tudo que está passando no mundo, que o mundo, vocês já viram, já notaram, já perceberam, todo mundo já percebeu que o mundo mudou, que o mundo já não é o mesmo, que talvez esse ajuntamento agora não pueda ser e a gente não possa se encontrar, que essas coisas todas han ido tomando outros rumos, mas a palavra a gente precisa dela. Então a gente trabalha aqui para que vocês possam ter a palavra ali todo o tempo, para que vocês possam escutar, para que vocês se alimentem, porque se a gente não escutar, porque a palavra é por ele ouvir, se a gente não escutar, a gente se perde nessas coisas do mundo. Então eu agradeço vocês por sempre estar conectados, porque isso dá ânimo na gente, isso motiva a gente a sempre estar trabalhando, né, para que a palavra corra pela semente. Muito obrigada, abençoados, porque essa semente faz com que a gente possa fazer todo esse trabalho, que a gente possa manter esses equipamentos, que a gente possa manter uma boa conexão na internet para que chegue para vocês perfeita, uma boa imagem, um bom áudio. A gente tem um aparelhinho, tem outro, sempre está trabalhando para que vocês vejam isso perfeito, em HD, em Full HD. Então, essa semente é muito importante para nós e eu agradeço muito por isso também. Então, era isso que eu queria falar para vocês e e mandar um beijo para todos, porque o aniversário meu e o presente meu também foi o carinho de vocês, tá? Então, melhor domingo, melhor semana, melhor mês e um ano maravilhoso para todos nós. Um beijo. Tchau. Que coisa bonita. Aê! Linda participação da minha morena Margarita Londonha, minha esposa amada.
E eu aqui renovo esses agradecimentos dela. Nós ficamos bem impactados com o procedimento de carinho de todos vocês. Isso para nós representa muito. Muito agradecido a todos vocês. Bem, hoje eu tenho um pequeno comentário acerca da prosperidade na tua vida. Vamos à nossa vinheta e dica de prosperidade de hoje. Você vai ouvir agora Dica de Prosperidade. A prosperidade, ou melhor, o pensamento de prosperidade tem que estar sempre na tua mente, sempre. Por isso eu me encarrego, por isso eu insisto, por isso eu procuro motivar, por isso eu estou aqui para te inspirar e me sinto muito honrado por Deus quando eu consigo motivar todas essas coisas maravilhosas na vida de todos vocês. Por que o pensamento de prosperidade tem que estar presente todos os momentos na tua mente? Porque a prosperidade já está a teu alcance. Mas se a tua mente não estiver ativada nesta direção, não funcionará. Apesar da prosperidade já estar a teu alcance, se tua mente não estiver direcionada a esse objetivo ou a esse pensamento, isso não funciona. Então, como eu já disse, repito, estou aqui para te inspirar. E eu só posso falar aquilo que funciona comigo e com a minha família, porque seria falácia, seria falatório vão, se eu estivesse aqui comentando, ministrando, palestrando, compartilhando aquilo que eu mesmo não vivesse, que eu mesmo não experimentasse. Então a prosperidade é algo real na nossa vida. Queria que você soubesse, e eu falo isso não com jactância, senão dando muitas glórias a Deus, muitos agradecimentos a Deus, muita honra a Deus pela prosperidade dele ser algo real na nossa vida. Então, isso é algo que está a teu alcance também. Às vezes eu converso com pessoas e noto que algumas pessoas têm a visão de prosperidade como se fosse algo muito distante. Então eu queria te dizer que a prosperidade também está a teu alcance. Mas aquela pessoa natural, o homem natural, como diz o apóstolo Paulo aos Coríntios, não pensa assim, né? Porque esses assuntos são assuntos que se discernem espiritualmente. Então nós estamos falando aqui de coisas espirituais, apesar da prosperidade se manifestar na nossa área material. Porque nós somos filhos de Deus em espírito, vestidos por um corpo de carne, vivendo no mundo de necessidades. Então Deus preparou um sacerdócio de prosperidade para cuidar de todos nós aqui, enquanto estivermos vestidos por um corpo que tem necessidades. Tem que se alimentar, tem que se vestir, tem que morar, tem que se locomover, tem que crescer, estudar, aprender, tanta coisa tem que fazer, trabalhar, né? Então nós temos muitas necessidades de coisas materiais. Há algo que permanece como se fosse assim um mistério para algumas pessoas. É aquilo que está lá em Colossenses capítulo 1, verso 27, que diz assim, Paulo diz assim: eu trabalho para divulgar esse mistério que é Cristo em vós, a esperança da glória. Para nós já não é mistério, porque já está revelado, nós sabemos que Cristo está em nós. E se Cristo está em você, a esperança. Diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, uma vez que Cristo esteja em você, a esperança. Agora, defina a esperança. O que é? Esperança é aquilo que você espera. E se você espera, é porque não está aqui. Em tua vida há várias áreas. A área profissional, a área sentimental, a área material, né? Então, quem sabe em algumas dessas áreas você está em esperança. Na área sentimental, você está em esperança
de que apareça na tua vida aquela pessoa amada, aquela pessoa que você vai amar como ela é. Isso é um detalhe importante, né? Então isso é esperança, ou seja, você está esperando, significa que ainda não está em você, não se manifestou. E uma dessas áreas da tua vida é a área da prosperidade. Se ainda não se manifestou a prosperidade de Deus na tua vida, essa área está ainda em esperança. Mas eu quero dizer que Cristo está em você e você, portanto, tem direito a esperar essa prosperidade, mas eu quero te convidar a um passo para que essa prosperidade saia da área da esperança e entre no campo da manifestação. E eu vou fazer 2 perguntas para você, simples, que são os passos que ativam essa esperança na tua vida, e ela sai do campo esperança e entra no campo realização na tua vida, assim como na minha e da minha família está acontecendo isso, né? Primeira pergunta, você está semeando? Porque o conselho é que para que você ative essa prosperidade, a semente precisa ser lançada no terreno. Qual terreno? O ministério que te ensina esta palavra. Se é este o ministério que te ensina esta palavra, você deve semear aqui. Porque lembre-se, Deus dá semente a quem semeia. Primeiro passo. Segundo passo, você está compartilhando esse espírito de fé? Você está compartilhando esse link? Você está compartilhando esta palavra? Porque o apóstolo Paulo diz que a palavra corra, né? Como é que a palavra corre? Através de mim, através de você, através de todos nós. Eu estou semeando e estou compartilhando a palavra. São 2 passos que fazem com que essa prosperidade de Deus se manifeste na minha vida e na vida da minha família. E eu estou aqui te dando a dica de prosperidade de hoje. Semeie e compartilhe a palavra. Essa foi a nossa dica de prosperidade de hoje. Espero que você tenha se alimentado e que ponha em prática. Você acabou de ouvir Dicas de Prosperidade. Aqui estamos de volta com você novamente para mais um tema maravilhoso que creio que o Espírito de Deus me entregou para que eu compartilhasse com você hoje. E o tema se chama A Reforma da Minha Casa. Eu espero que você curta, espero que você se divirta, espero que você acompanhe e espero que você ponha em prática, porque essa ministração vai para aquela pessoa que tem a intenção de comprar a sua casa. Você que ainda não comprou sua casa, essa é uma boa ministração para você analisar, ouvir e analisar. Também vai para aquela pessoa que precisa de consolo, que está passando um momento de transição aí, né? E precisa ser consolada para continuar em frente sem desanimar. E também vai para aquela pessoa que está meio desanimada. O apóstolo Paulo diz, seu fruto colheremos se não desfalecermos. Quer dizer que todos nós temos a possibilidade de desanimar durante esse processo, né? Na nossa vida. E eu estou aqui para compartilhar contigo para que você possa, junto comigo, seguir nessa graça maravilhosa que nós já temos da parte de nosso Deus. Há muitos anos atrás, e quando me compete dizer isso em relação a esse assunto, há muitos anos atrás, quer dizer que a gente analisa a nossa vida passada e encontra muitos momentos preciosos, né? Mas quando a gente fala muitos anos atrás, quer dizer que a gente já viveu pouco. Eu já tenho 62 voltas em torno do Sol, então já passei por alguns momentos. Então creio que eu posso compartilhar com você, como eu te disse no início, aquilo que eu vivi ou aquilo que eu vivo, para não ser aqui uma palavra vã. Então, há muitos anos atrás,
eu comprei um terreno, eu tive a grata oportunidade dada por Deus de poder comprar o terreno. Porém, esse terreno tinha uma casa velha dentro, uma casa já levantada assim, o primeiro pavimento ali, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, área e tudo mais. Era uma casa velha, porque na verdade o que valia, o que eu paguei ali foi o terreno. Foi o terreno, terreno muito bom, um terreno de tamanho de 9 metros de frente por 25 de fundo, ou seja, bem grande, 225 metros quadrados, esse era o tamanho do lote. E tinha ali aquela casa dentro, né? Mas era uma casa velha, repito, insisto, não tinha colunas, era uma casa que estava levantada só com as paredes, tinha lá uma laje, então isso, a pessoa que começou a fazer isso colocou a laje e foi deixando para lá, de maneira que o tempo passou e fez um buraco imenso na velha laje, bem no meio da sala. Quando você chegava na sala, tinha um buraco assim com aqueles ferros e você via o céu. Então, por não ter coluna, tinha várias paredes rachadas ali, e com aquele passar do tempo daquele jeito, tinha mato dentro da casa. Eu me recordo que tinha um pequeno mamoeiro nascendo, crescendo ali, bem no meio da sala, porque aquele buraco ali permitia entrar um pouco de sol e chuva e molhava e tudo mais. Então, comprei a casa, assim mesmo. Após uns pequenos ajustes que, como você entende, eram necessários, tive que derrubar aquela laje, tive que fazer colunas nos cantos, porque uma casa sem coluna é perigoso, né? Para aquele que sabe de construção, assim como eu conheço um pouco. Eu fui criado no meio de construção. Meu pai foi construtor, por isso eu vivi bastante tempo no meio do tijolo e do cimento. Então, após alguns primeiros e urgentes ajustes, eu tive que ir morar naquela casa. Para quê? Para sair do aluguel, porque eu estava pagando aluguel. E o aluguel é algo bem tremendo, porque você paga o aluguel, mas continua devendo o aluguel. Porque no dia seguinte começa a contar tudo de novo. Bom, então me mudei para aquela casa. A casa era boa, a casa era grande, tá bom? Para você ter uma ideia, a casa era bem grande. Tinha garagem, tinha um quintal atrás, grande, com bastante espaço. Tinha 2 abacateiros naquele quintal. Embaixo da casa, né? Porque era meio assim embaixo, então tinha um desnível. Aí tinha ali um porão com 2 quartos, com banheiro, com uma sala, né? E em cima da laje tinha possibilidade de fazer um terraço. A casa era muito boa, porém ela precisava de uma reforma. Eu fui me mudando para lá, né? Porque para sair do aluguel, mas foi algo assim meio urgente que eu tive que fazer, justamente para eu poder sair do aluguel. Então faltava emboçar vários cômodos. Você já morou numa casa com paredes assim, só no tijolo, sem emboço? E tem muitos buraquinhos naqueles tijolos, então dá barata, você vê barata ali facilmente, principalmente na área onde se mexe com comida, insetos, mosquitos, ratos, de tudo, né? Dá ali. Então não havia piso frio na casa, o chão era de barro batido. Para você ter uma ideia, eu forrava o chão com papelão. Eu ia no mercado e pegava caixas, aquelas caixas grandes, né? Assim de papelão, e cortava direitinho e forrava o piso, principalmente ali a sala, os quartos, porque a casa não tinha piso, era de chão de barro batido. E aí para varrer, porque tinha que varrer, né? Tinha que molhar, tinha que tirar aquele papelão, colocar lá fora, bater para sair a poeira, e para varrer a sujeira, a poeira, aquela coisa toda, tinha que jogar, salpicar água ali para poder varrer e não levantar tanta poeira. Então a casa estava só na laje, porque eu tive que derrubar aquela laje, gastar um dinheiro e fazer outra laje na casa. E como a casa era grande,
Essa laje me consumiu um pouco mais de uns 80 sacos de cimento, só para você ter uma ideia. Então, quando chovia, como o teto não tinha telha, era só a laje de cimento, estava ainda sem telhado, com o passar do tempo, você sabe o que acontece, né? Causa infiltrações. Tem momentos que a água começa a deslizar pela parede, cai nas tubulações, e o tempo foi passando. Então eu fui trabalhando e continuei sonhando, né? Eu sempre fui uma pessoa de fé, sempre fui uma pessoa que teve planos, objetivos, sempre acreditei, mas eu também sempre fui trabalhador e até certo ponto, que ninguém é totalmente inteligente, né? Eu sempre fui inteligente com o dinheiro. Então, como eu segui trabalhando, acreditando e, por exemplo, nunca deixei de ser dizimista e ofertante, né, por aqueles milagres que vão acontecendo com o passar do tempo, no decorrer do caminho, o dinheiro vai chegando, o dinheiro vai se manifestando, o dinheiro vai aparecendo. E até hoje eu me recordo das inúmeras vezes que eu subi naquela laje ali com um pedaço de caco de tijolo na mão, assim, e eu riscava o chão, desenhava no chão, naquela laje, lá em cima daquela laje, idealizando onde seriam aquelas paredes, as próximas paredes daquele terraço, onde seria a continuação da coluna daquela parede, do futuro terraço que eu estava planejando ali e que depois, de fato, eu transformei num belo, gostoso e aconchegante apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, varanda na frente, varandinha atrás, lá no alto, assim, bem bacaninha. Mas na época aquilo tudo era um sofrimento para mim muito grande. Por quê? Porque enquanto a gente está no campo do sonho, riscando o chão com um caco de tijolo, esperando o dinheiro chegar para você pagar o pedreiro, para você comprar o material, para você pagar toda aquela mão de obra, é muito doloroso, é muito difícil e é muito complicado, convenhamos. Eu me recordo que uma vez estava chovendo e como a laje tinha infiltrações, porque já estava passando bastante tempo sem eu colocar a cobertura de telha, deu um curto-circuito numa das lâmpadas, num bocal ali, porque a água entrou por ali e infiltrou, então nesse dia de chuva deu um curto-circuito, a lâmpada estourou, pô, assim quebrou aquela lâmpada, deu um susto, levei um susto grande. Então imagine, por exemplo, o quadro que eu estou pintando para você, como era o meu drama quando eu tinha que receber uma visita numa casa de chão de terra batida, forrada com papelão, né? Com laje sem telhado, com cozinha, quarto, banheiro, um montão de coisa, corredor sem emboçar, só no tijolo, aquilo ali. Imagina esse drama, tanta coisa. E isso aí nós estamos falando de que não foram 2 dias, nem uma semana, isso foram passando anos, né? O tempo, então, foi passando e eu trabalhando, como sempre, trabalhando, o dinheiro foi chegando, né? E pouco a pouco tudo foi mudando. Agora já havia piso na casa, de porcelana, claro, um porcelanato, um piso de primeira, um piso para esquecer de vez aquele barro batido que estava forrado com papelão, né? Paredes emboçadas, as paredes agora já estavam emboçadas, já estavam lisinhas, já não se via mais aqueles tijolos, já estavam emassadas com a massa corrida, já estavam pintadas nas cores que eu mais gostava, né? O teto já estava com rebaixamento, feito em gesso, a iluminação dispersa, abundante, em sancas, já havia móveis pela casa, porque agora já não tem mais barro no chão, quando varre já não levanta aquela poeira, né? Então você já tem móveis na casa, já havia então um conforto depois de certo tempo. Carro na garagem,
olha só que coisa maravilhosa, que a essa altura a garagem também já tinha piso, um portão de abrir a garagem, assim daqueles de correr, para que ganhássemos mais espaço ainda. O quintal lá nos fundos, lembra dos abacateiros? Continuam lá, né? Então o quintal lá nos fundos já estava calçado. Eu me lembro que eu instalei uma cesta de basquete para a gente jogar bola. Ali naquela cesta, jogar basquete, já era possível, porque já podíamos correr por aqui e por ali, naquele grande espaço, brincando lá nos fundos, né? Um banco de jardim entre os dois abacateiros, na sombra da tarde, onde passávamos ali muitos dias. Havia um casal de cachorros grandes já também, enfim. De sonho, passei ao objetivo. Passei de sonho a meta. Quando eu comprei aquele terreno, tudo era um sonho. Aliás, o sonho era antes de comprar. Aí, comprando aquele terreno com aquela casa velha, já era o princípio da realização. Depois, aquela reforma da minha casa toda, já foi o sonho, saindo do campo do sonho, entrando no campo do objetivo de meta e passando para objetivo agora realizado. Pois muito bem. Hoje em dia, é claro, eu não moro mais lá, aquela casa, a vida passa, né? Como dizem aí por aí, as coisas acontecem, a fila anda e aquilo tudo ficou para trás, materialmente falando. Porém, espiritualmente está aqui na minha mente. Então hoje em dia eu olho para trás e acho graça. Acho graça. Porque eu me lembro dos momentos que eu estava vivendo dificuldades, dentro daquele roda-moinho todo que eu estava vivendo, aquela casa precisando de tanta coisa e eu não podia fazer. E hoje eu olho para trás e penso assim, caramba, aquilo não durou 2 dias, durou um tempão e passou, mas foi realizado, né? Então eu comparo com o conforto da minha vida hoje em dia, da minha família. E dou graças a Deus por ter me ajudado a ultrapassar aquele momento lá atrás doloroso. Por quê? Porque ele me serve de apoio para hoje, de ânimo para hoje. Porque o mesmo Deus que me ajudou lá é o mesmo Deus que está cá. Aquela era uma boa casa, mas precisava de reforma. A reforma aconteceu. Uma vez feita a reforma, eu creio que ninguém, em sua sã consciência, desejaria reviver o tempo anterior à reforma. Vamos entrar naquela casa, vamos arrancar o piso, vamos arrancar o embolso da parede, vamos forrar o chão de papelão, porque agora o chão, a gente arrancou o piso e o chão está de barro. Vamos tirar o telhado, vamos acabar com os apartamentos, vamos deixar a laje filtrando novamente. Eu acho que alguém em sã consciência, depois que passa por uma reforma assim na sua vida, na sua casa, não quer mais reviver o tempo anterior à reforma, né? A menos que essa pessoa esteja em graves problemas mentais. Assim mesmo, abençoados, é na nossa vida espiritual. E aqui vai o nosso primeiro versículo de hoje. Preste atenção nisso. Em Hebreus capítulo 9, verso 11, verso 12, diz assim: mas vindo Cristo, ou seja, aqui cabe um repasse. O apóstolo Paulo está falando, nós estávamos vivendo num pacto com Deus, chamado Lei de Moisés. Muito bem. Durante esse pacto com Deus, Lei de Moisés, a casa não tinha piso, não tinha telhado, não tinha parede emboçada, não tinha carro na garagem, o quintal lá atrás não tinha forração, não tinha cachorro, não tinha banquinho entre os abacateiros, não tinha nada, era a Lei de Moisés. Até que um dia veio Cristo. E quando veio Cristo, é isso que Paulo está explicando e que muitas pessoas, um pouco cabeçudas, não conseguem compreender. Por isso, Deus me inspirou para que eu pudesse falar da reforma da minha casa
e, comparativamente, explicar para você o que ocorreu. Está na tela o verso. Hebreus 9, verso 11 e 12. Mas vindo Cristo, estávamos na casa sem piso, uma casa velha, diz Paulo. Nós nunca estivemos lá, né? Porque nós não vivemos aquela época. Então aqui ele está falando para pessoas que viveram ali. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote da reforma, ou seja, o chefe de obras, o pedreiro mor. No meu caso, o seu Dionísio, meu grande amigo, vai um abraço aí para o meu mestre Dionísio, que eu... Era engraçado porque ele estava lá fazendo a reforma na minha casa. E eu chegava em casa do trabalho e sentava num banquinho assim, e ele no outro, a gente fazia um cafezinho, e eu ficava falando com ele da graça. Ficava um tempão falando com ele da graça e a obra lá parada. Mas era meu prazer falar da graça para ele. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote da reforma efetuou uma eterna redenção, né? Como aquela casa velha, todos estavam obrigados a viverem submetidos às goteiras, aos curtos-circuitos, aos vazamentos, etc. Na lei de Moisés, todos estavam obrigados a viverem pelos sacrifícios que eram inquiridos, requisitados daquelas pessoas que viviam naquele pacto. Então, o grande apóstolo Paulo diz, mas vindo Cristo, ou seja, Cristo veio com o tijolo, com a areia, com o cimento, com a mão de obra, com os anjos, com o servente de pedreiro, com a ajuda, com os planos, com a planta, com a licença da obra, tudo bonitinho. Mas vindo Cristo, efetuou uma eterna redenção. Segundo verso, André, Hebreus, capítulo 9, verso 10, diz assim, confere, a lei de Moisés era constituída em justificações da carne, impostas, e você vê que eu coloquei aí em maiúscula para chamar a atenção, que significa impostas, até o tempo da reforma. Quando eu morei naquela casa velha, me estava imposto, eu era obrigado a forrar a sala e os cômodos com papelão. Por quê? Porque o até ainda não tinha chegado. Então, a lei de Moisés, com tudo aquilo, aquelas justificações da carne, foi imposta. As pessoas não faziam por prazer. Assim como eu não vivia naquela casa com goteiras e com as paredes embolsadas, por prazer. Claro que não. Por quê? Porque nós queremos algo mais excelente, sempre. Algo bonitinho, algo que você possa encostar sem se sujar. Um chão limpo onde você possa se sentar, que eu, por exemplo, adoro ver televisão deitado no chão mesmo, no piso do chão, assim, é uma delícia isso para mim, né? Eu fico olhando e vendo aquelas coisas realizadas, né? Então, a lei não tratava da causa, e sim aplacava as consequências. Por exemplo, a fumaça, né, é a consequência do fogo. Mas enquanto você estiver abanando a fumaça, ela vai continuar aí. Por quê? Porque a fumaça é uma consequência de algo que está queimando. Está me entendendo? Então, os sacrifícios que eram feitos na época da lei de Moisés, né, eles não quitavam a lei de Moisés e suas obrigações da frente. Eles aplacavam. Eram como um paliativo. Então era como aquela velha casa que eu comprei. Enquanto eu não pudesse colocar o telhado, tinha que pagar o preço pelas goteiras e infiltrações que havia nos dias de chuva. Entende? Eu não podia colocar o telhado, então eu tenho que assumir as consequências. Da mesma maneira, a lei de Moisés, as pessoas que sacrificavam lá atrás, como não podiam fazer o sacrifício perfeito, elas tinham que assumir as consequências de todo ano fazer um sacrifício ao sacerdote, até que veio Cristo como sumo sacerdote e fez uma eterna redenção.
assim como eu, até o dia em que eu pude utilizar aquele dinheiro que me chegou, me lembro até hoje, e reformar aquela casa. Terceiro verso. Hebreus capítulo 9, verso 15 diz assim: por isso, Jesus Cristo é mediador de um novo testamento. Por quê? Porque até hoje eu me lembro do pedreiro que fez a reforma da minha casa, assim como Cristo fez a reforma na vida espiritual. E da mesma maneira que agora a minha casa velha já não era mais uma casa velha, já era uma das casas mais bonitas que havia na rua, naquela rua onde eu morei um dia. Agora ela já era uma casa digna de alguém que prega a graça, que fala da palavra, que vive essa graça, que experimenta essas bênçãos manifestadas e a prosperidade manifestada aí. Então, Cristo foi o mediador, ou é o mediador de um novo testamento, de uma reforma, assim como o verso anterior diz, coisas que foram impostas até um certo tempo. Que tempo? Até chegar o tempo da reforma, em que Cristo, o sumo sacerdote, veio como mediador de um novo pacto, de um novo testamento. Então, uma vez que a casa esteja agora reformada, ninguém pode regressar para viver na casa velha. Por quê? Porque ela já não existe. Ela já está reformada. Em termos espirituais, que é o que eu estou querendo comunicar para você, eu não estou aqui para falar da minha casa. Claro que não. Você está me entendendo? Estou aqui para falar em termos espirituais. Ninguém que está no novo pacto, tendo Cristo como mediador de um novo testamento, do rei da reforma, eterna redenção, ninguém pode regressar a viver na casa velha, com exceção do sistema religioso. E eu penso que uma pessoa normal, assim como você que está me assistindo, prefere a segunda em relação à primeira. Quando você compara a primeira com a segunda, qual que você prefere? Chão de barro, forrado com papelão, ou piso de porcelanato? Você prefere parede de tijolo cheio de buraco e inseto, ou uma parede bonitinha, pintadinha, limpinha, bacaninha? Você prefere uma lâmpada pendurada, podendo dar um curto-circuito por causa das infiltrações? Ou você prefere uma iluminação abundante, dispersa, bem bonita na tua casa? O que você prefere? Abençoado e abençoada. Então, uma vez a casa reformada, você já não pode voltar atrás. Quando você compara a segunda com a primeira, você prefere a segunda. Aliás, houve uma promessa a esse respeito. É o próximo verso que eu quero te mostrar, que está lá em Ageu, capítulo 2, verso número 9. Diz assim, ó: a glória desta última casa, última, não haverá outra depois dessa, que eu estou pregando. Entenda o que eu estou dizendo. Aqui é a revelação. A minha pregação é a última. Qualquer invenção disso aqui é só isso mesmo, invenção. Porque esta pregação é a última. A glória desta última casa será maior que a primeira. Comparando lei e graça. A glória da graça será maior que a glória da lei, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Uma promessa para o futuro, porque Ageu é um profeta, e os profetas viveram lá atrás, isso já passou, né? Os profetas ficaram lá atrás, há muitos anos antes da manifestação de Jesus como o único mediador desse pacto. Então, quando veio Cristo, ele intermediou as casas, a casa anterior e a casa atual. A glória da casa atual, diz o Senhor, é maior
do que a glória da casa anterior. E você, muita gente, você talvez não me perdoe, mas me referindo ao sistema religioso, quer insistir em viver a glória da primeira casa, da casa que tinha o chão de barro batido, forrado de papelão. É assim que está o sistema religioso. Enquanto você está chamado a viver numa casa com um piso de porcelanato, ou melhor do que isso, talvez, se existe, né? Então, muitas pessoas estão querendo ralar em vida, enquanto estão chamadas a reinarem em vida. Então, aqui é uma promessa para o futuro, diz: e nesse lugar eu darei a paz. Quer dizer que na casa anterior não havia paz. Por quê? Porque as pessoas estavam sempre devendo. O preço pelo pecado tinha que ser pago anualmente. E esta última casa, o preço pelo pecado foi pago por Cristo. E agora sim, há paz, porque já não resta mais sacrifício pelos pecados, como restava lá na época da lei, que tinha que ser repetido, tudo aquilo. Por isso é que em Romanos, capítulo 5, verso 1, nosso último verso da palestra de hoje, diz assim: portanto, justificados pela fé, e eu coloquei entre parênteses para mexer com a tua mente, justificados pela fé, fé em quem? Fé no trabalho de quem? Fé no pedreiro que reformou a casa, chamado Jesus Cristo. Fecha parênteses. Justificados pela fé de que a sua obra redentora foi suficiente, temos paz para com Deus. Por isso você vê uma grande e enorme diferença entre os irmãos que nos acompanham, ou seja, os irmãos que estão vivendo a graça, e os irmãos que não estão ainda vivendo essa graça. Os irmãos que não estão vivendo essa graça vivem afanados, vivem suando, pagando preço, irmão. Está difícil, irmão. A coisa está difícil, irmão. Tudo está ruim, irmão. O diabo está aí, irmão. Isso são as trevas do demônio, irmão. Enquanto que nós, que estamos nessa última casa, que diz que a glória é superior àquela, sabemos que não tem diabo nenhum. E que nós estamos, apesar de tudo que o mundo está vivendo, nós estamos reinando em vida. E na nossa vida, tudo está bem, porque nós vivemos na glória da última casa, na casa reformada. Você já não tem mais problema quando chove, porque tua casa tem telhado. Temos paz para com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Vou te falar aqui um asterisco. Sempre tem que ser através de Cristo. Não existe graça sem Cristo. A paz que nós temos para com Deus, vivendo a glória dessa casa que já foi reformada, é através de Jesus Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que aqui nós dizemos muitas vezes graça e paz. Porque se você está em lei, você vai ter perturbação, não pode ter paz. Por isso que na lei eles falam a paz do Senhor. Por quê? Porque eles não a têm, eles desejam. Por isso sua saudação é a paz do Senhor. Por isso que elas dizem, Deus te abençoe, irmão. Por quê? Porque não estão vivendo isso. Aqui, na última casa, nós falamos abençoados, ou seja, já efetivado, já foi cumprido, a reforma já foi feita. Eu não posso falar Deus te abençoe, porque eu estaria dizendo, vivendo numa casa com piso e agindo como se minha casa tivesse ainda com o chão de barro forrado com papelão. Me entende? Exatamente isso que o apóstolo Paulo falava e fazia naqueles dias. Por isso aqui dizemos graça e paz, ou seja, reforma e paz. Enquanto você não vive essa reforma que já aconteceu na tua mente, impossível que você tenha paz. Te digo que é impossível porque todo dia o teu líder
vai colocar um demônio na tua mente, vai colocar um pecado na tua esposa, na tua filha, no teu filho, na tua casa e em você mesmo. Então é muito perigoso você frequentar esses lugares, né, num momento, nos dias, numa época em que nós já estamos vivendo a glória desta última casa, que é maior do que a glória da primeira casa. Toda vez que você vai a um culto no sistema religioso, toda vez que você vai a uma missa numa igreja católica ou a uma outra celebração religiosa em qualquer religião, a uma sinagoga judaica, por exemplo, você vai ser levado mentalmente a uma época anterior à cruz e ressurreição, a casa com o chão de barro, com a parede sem emboço, com o teto sem telhado. E, portanto, muitas pessoas, apesar de já estarmos numa época de melhores e superiores promessas, viverem ainda mendigando, quando Cristo já está em vós. Esse era o mistério que lá atrás não se podia divulgar. Mas aqui, nessa última casa, a glória dessa última casa é maior que a primeira. Então isso já não é mais um mistério entre os gentios. Cristo em vós está em você. Você não precisa de um pastor como intermediário. Você não precisa de um sacerdote como intermediário. Até porque os sacerdotes acabaram. Cristo foi o único e último sacerdote, o sumo sacerdote que efetuou a eterna redenção. Eu sou aqui um orientador espiritual. Por isso que eu não gosto muito de me chamar pastor. Por quê? Porque, na verdade, o único pastor que existe é Cristo. E não sou eu. Sou Pedro Kelly. The best, como eu costumo dizer para os meus filhos. Mas, sacerdote? Quem é esse aí? Esse aqui é o sacerdote da minha igreja. Mentira! É um falso. Sacerdote acabou em Cristo. Os sacerdotes existiram no pacto inferior, na casa velha, na lei de Moisés. Até que veio o sumo sacerdote, mediador de um novo pacto, e consumou uma eterna redenção. Daí para frente não existe mais sacerdote. Entendeu? Por quê? Porque não precisa. Porque Cristo, o sumo sacerdote, deu conta do recado, deu cabo da reforma e nos instalou numa casa que tem uma glória tremenda. Eu vou ficar por aqui. Gostaria que você compartilhasse esse link com todos os teus contatos, né? Queria ver esse mesmo ânimo para compartilhar essa palavra, né? Que muitos de nós temos para compartilhar o gesto do Cristiano Ronaldo, que foi bacana, o gesto do Neymar, o gesto do partido político, do presidente, da presidenta, ou de sei lá o quê, ou do cachorrinho, né? Gostaria de ver esse mesmo ânimo, se é que você está comigo. Mas se você se envergonha de mim, então eu também te respeito e te considero. Bem abençoado e abençoadas. Se essas palestras e ministrações estão gerando na tua vida, estão agregando no teu ser, no teu meio ambiente, né, valores espirituais, emocionais e materiais, e você sente o desejo de colaborar com o Ministério Reconciliados com Cristo, essa é a hora de você enviar a tua semente aqui. Nós temos na tela, agora o André está me ajudando aqui, os nossos códigos Pix para você depositar a tua semente. Aí estão os códigos. Nós temos conta na Caixa Econômica Federal, no Banco Itaú e também no Banco PagSeguro. Qualquer um dos três são meios seguros em que essa semente vai chegar aqui, no Ministério Reconciliados com Cristo, e vai chegar diretamente a mim. E o outro passo é compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu declaro a multiplicação e a abundância na tua vida dessa semente depositada. Muito agradecido a todas e todos os prósperos que estão semeando aqui. Muita gente está semeando aqui e eu sou muito agradecido. E dessa maneira nós daremos passos cada vez maiores e alcançaremos
cada vez um maior número de escolhidos de Deus para esta graça. Terça-feira eu volto com um tema maravilhoso. Se você tem acompanhado o programa Café e Palavra com Pedro Kelly, que vai ao ar toda terça-feira às 5 da tarde, você tem aprendido a se alimentar melhor, a cuidar do teu corpo um pouco melhor e dessa maneira respeitar um pouco mais o templo do Espírito Santo, que é você. Deus mora em você. Então você está chamado a cuidar desse templo de uma melhor maneira. O programa Café e Palavra tem nos ajudado a chegar a toda a nossa audiência com esse tipo de informação. Semana passada eu estava explicando um pouco mais de como é que você identifica o alimento que te agride, porque tem alimentos que te agridem e você não sabe, não percebe. Há uma maneira e eu ensinei ali. Eu gostaria que você olhasse lá. Tá bom, abençoado? Não julgue teu dia por aquilo que você colheu, mas julgue teu dia por aquilo que você plantou. Essa é uma maneira mais sábia de você estar sempre colhendo. Tudo isso eu compartilho contigo, porque eu quero que você renove a tua mente e transforme a tua vida. Muito agradecido ao Andrés, minha família, minha esposa linda, a você que me recebeu até aqui. Vou te deixar com a nossa tela final até terça-feira, às 5 da tarde.